Graça e paz, amém? Salva pelo gongo, hein, Mariana? Acabei de falar para ela, acho que não vai separar, só tá você, as meninas chegaram, ela já veio, as meninas chegaram. Pode sair as crianças, pode ir para a salinha. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Nossa, metade não achou, eu acho. Vou esperar mais um pouquinho, então. 1 Reis, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Ah, agora todo mundo achou. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se retirou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Até aí, você pode deixar sua Bíblia aberta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite mais uma vez. Eu sei que muitos de nós chegamos aqui na terça-feira cansado de um dia de trabalho, alguns cansados física e espiritualmente, mas hoje é o dia de adorar ao Senhor, hoje é o dia de ouvir o que Ele tem para ministrar nos nossos corações, que você possa abrir o seu coração nessa noite para aquilo que Ele quer falar com você. Com certeza, antes de saber quem estaria nesse lugar, Deus já havia ministrado essa palavra no meu coração. E Ele sabia que você estaria aqui. Então essa palavra é para mim, para você. Que você possa abrir o seu coração, a sua mente, seus olhos, os seus ouvidos espirituais. E que mais do que ouvir mais uma palavra nessa noite, nós possamos praticar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, que o Senhor continue conosco nesse tempo. Queremos pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar, ó Deus, nas nossas vidas. Eu me esvazio de mim mesmo, que eu venha diminuir nessa noite, assim como nós já cantamos, e o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo venha falar em cada vida, em cada coração. Que o Senhor, ó Deus, venha de encontro às nossas necessidades mais profundas, Deus, porque o Senhor nos conhece. Nós colocamos esse tempo nas Tuas mãos e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito de algo que sempre esteve presente nas nossas vidas. Desde quando nós éramos bebês, crianças e jovens, adolescentes, adultos, sempre esteve presente na nossa vida. E essa coisa que nós vamos falar hoje se chama medo. Você já reparou que o medo, ele sempre esteve presente nas nossas vidas?
E o medo é uma condição emocional nossa. E o medo, ele pode ser tanto um medo benéfico, e eu vou te explicar como que o medo pode me beneficiar. O medo pode me beneficiar quando ele vai me proteger de algo. Por exemplo, você não brinca com uma cobra venenosa, brinca? Porque você não é retardado. Porque você sabe que se você brincar com uma cobra venenosa, você pode ser picado e isso vai causar dor em você. Isso vai causar um mal para você. Então existem medos que trazem benefícios para nós. Por exemplo, se você está numa estrada à noite, uma estrada deserta à noite, quando seu carro acaba a gasolina, você vai ficar lá moscando, você vai sair do carro e vai ficar lá? Não, porque você tem medo. Você vai ligar para alguém, você vai ligar para o guincho, você vai ligar para o socorro. Então, existem medos que são benéficos para nós. Eles nos ajudam a nos mantermos sãos, eles nos ajudam a não ameaçar a nossa saúde e a nossa vida. Mas nós não vamos falar desse medo benéfico. Nós vamos falar de um medo prejudicial. Esse medo que Elias sentiu aqui. Esse mesmo medo que fez Elias se enfiar dentro de uma caverna. Esse mesmo medo que fez Elias olhar para si mesmo e olhar para toda a situação que estava acontecendo e dizer assim: eu quero morrer, Senhor, para mim já deu, já basta, tira minha vida, acaba comigo, porque não dá para eu continuar vivendo assim. E nós passamos por todos os tipos de medo também. O medo bate às nossas portas, o medo nos acomete. E o que eu acho mais interessante é que o medo de Elias era um medo que, se a gente estivesse no lugar dele, provavelmente a gente também teria e passaria pelo medo que ele passou. Mas muitas vezes o medo prejudicial é um medo que é sem razão de ser. É um medo que nos impede de tomar algumas decisões. É um medo que nos impede de caminhar rumo à vontade de Deus. É um medo que muitas vezes nos impede em sonhar os sonhos de Deus, em fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. E quando eu olho para a vida do profeta Elias, a gente vê que Elias, a Bíblia mesmo diz que Elias era um homem igual a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. Mas Elias era um profeta usado poderosamente por Deus. E aqui ele tinha acabado de passar a espada em 450 profetas de Baal. Elias foi o cara que orou e não choveu sobre a terra 3 anos e 6 meses. Nós estamos falando desse homem. Nós não estamos falando de qualquer Zé Mané aí que se diz evangélico. Nós estamos falando de um profeta que era tremendamente usado por Deus. E aí depois que ele mata os 450 profetas de Baal, o rei Acabe vai falar para Jezabel, e Jezabel é o próprio diabo em pessoa. Ô mulherzinha, se você conhece a história, você vai saber disso. E ela diz assim: olha, amanhã, essa hora, você vai estar morto igual a eles. E ela manda um recado para Elias. E Elias, depois de matar 450 profetas de Baal, ele tem medo. Ele fica com medo dessa mulher chamada Jezabel. E ele vai ficar com medo, ele vai pedir para Deus a morte, e ele vai se enfiar dentro de uma caverna. O medo vai paralisar Elias. Quantas vezes o medo faz isso comigo e com você? Quantas vezes nós ficamos paralisados diante do medo? Quantas vezes nós não conseguimos agir diante dos medos? Existem grandes homens e mulheres de Deus que já viram grandes milagres, assim como Elias viu, e estão paralisados diante do medo. E o medo fez com que Elias fugisse. Quando ele ouviu que Jezabel ia matar ele, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Ele falou: eu vou fugir, senão eu vou morrer. Cadê toda aquela ousadia e toda aquela coragem de enfrentar os 450 profetas de Baal? Cadê aquele homem que disse assim: ora mais alto, talvez o seu Deus está lá no banheiro, ora mais alto, ele não está escutando vocês. Cadê esse mesmo homem? Parece que nós estamos falando de pessoas diferentes, mas nós estamos falando do mesmo homem, do mesmo profeta. Cadê toda aquela ousadia e toda aquela coragem? Deu lugar ao medo. E às vezes, em algumas situações, a gente age com tanta coragem, a gente age com tanta ousadia, mas quando o medo chega e bate a nossa porta,
a ousadia e a coragem perde e dá lugar ao medo, assim como aconteceu com Elias. E Elias não foi o único cara da Bíblia que sentiu medo. Elias não foi o único homem que a Bíblia conta a história que teve medo. A gente vai ver que Adão e Eva fugiu e se escondeu de Deus, porque ficou com medo, porque tinha pecado. A gente vai ver que Jonas fugiu quando Deus disse para ele ir para Nínive. Ele ficou com medo e fugiu. A gente vai ver tantas outras situações na Bíblia relatando que homens como eu e você, mas homens que foram usados por Deus, tiveram medo. E você, está fugindo de quê? E você, está com medo de quê? Qual é o medo que tem te paralisado? E tem paralisado você no quê? Tem paralisado você nos seus relacionamentos? Tem paralisado você no seu trabalho, no seu relacionamento pessoal? Tem paralisado você de fazer a obra de Deus? Porque o medo faz isso com a gente. Quantas pessoas a gente vê que fogem do chamado que Deus tem para ele por medo? Porque se frustrou alguma vez e acha que isso vai acontecer de novo. Porque muitas vezes a gente tem medo diante das nossas limitações. A gente acha que não vai conseguir. A gente acha que a gente não é bom o suficiente. E isso não acontece só conosco. E aconteceu com vários personagens bíblicos. Moisés é um desses que deu um monte de desculpa para Deus, porque ele não se achava capaz. Porque ele tinha medo. Eu não sei se você tem fugido do chamado de Deus para você, por causa do medo. Mas nessa noite é dia e é hora de enfrentar o medo. Na verdade, o que Deus tem para nós é algo grande e o diabo sabe disso. E o diabo sabe que Deus tem planos e sonhos de bem para nós, porque a própria Bíblia diz. E aí ele nos coloca medo. E muitas vezes nós ficamos paralisados diante de toda essa situação. Outra coisa que o medo causou em Elias foi que ele pediu a própria morte. Para uma pessoa pedir a própria morte, ela está desistindo de tudo. De tudo. Senhor, eu não quero mais morrer. Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Por causa do medo que ele estava de Jezabel. Ele já tinha deixado a comunhão de lado. Porque quando nós passamos por um problema, quando o medo bate na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é deixar a comunhão de lado. Se você prestou atenção na leitura, vai dizer que ele deixa o moço dele e fala: pode ficar aqui que agora daqui eu vou sozinho. E a partir daí ele vai dizer para Deus: Deus, me mata, chega, eu quero a morte. E a primeira coisa que a gente faz é se isolar, é deixar a comunhão de lado e querer seguir sozinho. E sozinho ninguém consegue nada. Quantas pessoas nós temos hoje que não conseguem se relacionar, porque já foram traídos, porque já foram, sei lá, ridicularizados e não conseguem se relacionar. Pessoas que estão se desistindo dos seus casamentos, pessoas que estão desistindo dos seus trabalhos, estão desistindo dos seus ministérios, das amizades e até da vida, por causa do medo. Por causa do medo. E eu sei que não é fácil, eu sei que a gente se depara com muitas situações diante de nós, na nossa vida. Muitas lutas, muitas coisas que a gente não conhece quais são o final delas. E por isso nos assusta. E por isso nós sentimos medo. Mas quando a gente olha para a vida do profeta Elias, a gente vai ver que Deus estava com ele quando ele enfrentou os 450 profetas de Baal. Deus o honrou, mas a gente vai ver que quando ele entra na caverna, Deus está lá com ele. Deus diz assim: Elias, sai para fora. Elias, levanta, come, anda. Porque você vai andar muito ainda. E ele anda 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. E que comida é essa, hein, meu? E depois disso ele vai entrar de novo dentro de uma caverna. Deus vai dizer: sai daí. Sai daí. Que o Senhor vai passar. E depois da onde a gente parou de ler, a Bíblia vai dizer que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo,
mas Deus estava numa brisa suave. E quando ele entra na caverna, ele fugiu, ele se isolou, ele desistiu de tudo. Ele entra numa caverna e ninguém entra numa caverna porque está bem. Ninguém se isola porque está super bem. Eu não quero me misturar com ninguém porque eu estou super bem. Não. Eu vou entrar na caverna. Caverna não é o nosso lugar. Caverna não é lugar de homem. Caverna é um lugar escuro, onde não tem conforto, onde tem bichos pegajosos. Caverna tem perigo. Mas foi para lá que Elias foi. E é um lugar onde muitas vezes eu e você tem ido para nos esconder. Nos esconder do nosso chamado, nos esconder dos nossos sonhos, nos esconder daquilo que nós temos medo. E quantas vezes a gente entra em cavernas por causa de medo? Nós achamos que vamos nos esconder de tudo e de todos. E às vezes nós caímos no erro de achar que nós estamos nos escondendo até do próprio Deus. Um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Muitas vezes você não está todo dentro de uma caverna. Mas muitas vezes a sua vida sentimental está trancada lá na caverna. Porque você tem medo de se relacionar com as pessoas. Muitas vezes a nossa vida ministerial está trancada lá na caverna. Porque a gente não quer obedecer e seguir ao chamado e aos planos que Deus tem para nós. Hoje é dia de ir lá e buscar aquilo que está trancado lá na caverna. Aquilo que ficou lá por causa do medo. O medo de se machucar, o medo de não conseguir. O medo de se ferir novamente. O medo, sei lá do que você tem medo. E Deus está dizendo para você hoje, saia da caverna do medo. Porque não é isso que Deus tem para nós. Não era isso que Deus tinha para Elias. E não é isso que Deus tem para nós. E depois que ele sai da caverna, Deus vai dar algumas orientações para ele. Vai dizer, anda, caminha, e você vai ungir a tal pessoa, você vai ungir tal pessoa. E ele sai da caverna e ele obedece ao Senhor. Hoje é dia de sair da caverna para experimentar e ouvir a voz de Deus, assim como Deus fez com Elias. Ouvir Deus falar conosco, porque muitas vezes nós não conseguimos nem ouvir Deus falar conosco, porque nós estamos trancados na caverna. Hoje é dia de sair da caverna e vencer o medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. E a Bíblia ainda diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor é o amor de Jesus. Que nessa noite nós possamos abraçar esse verdadeiro amor de Jesus para que nós possamos vencer o medo. Que nós possamos sair da caverna para experimentar a presença de Deus, assim como aconteceu com Elias nesse texto. Se você quiser continuar lendo depois na sua casa. E Elias depois vai ter que voltar ao caminho de onde ele veio. E ele vai ouvir a direção de Deus e vai obedecer a direção de Deus e vai fazer tudo aquilo que Deus disse para ele fazer. Talvez o caminho que ele foi, com medo, com vergonha, com medo de morrer pelas mãos de uma mulher ímpia e má. Agora esse caminho de volta, depois que ele experimentou a presença de Deus, é um caminho de renovação, é um caminho de alegria, é um caminho de saber que o Senhor estava com ele, e que o Senhor estava guiando ele, desde quando ele estava com os 450 profetas de Baal, ou dentro de uma caverna. Deus, ele nunca nos desampara. Ele nunca descuida de nós, mesmo diante do medo, mesmo diante das circunstâncias, mesmo dentro de uma caverna. O que Deus me manda te dizer nessa noite é isso. Eu não sei quais são os medos que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os medos que você ainda vai enfrentar. Porque nós temos medo do desconhecido. Quantos medos que batem nas nossas portas todos os dias. E quantos medos que ainda vão bater na nossa porta. E o que nós precisamos saber é que nós temos um Deus que nunca nos desampara. É que nós temos um Deus que está conosco mesmo quando nós estamos dentro da caverna. É que esse amor de Deus é que tira de nós todo o medo. É saber que Ele está no controle, não nós. E tem que gerar em nós uma alegria e uma motivação. E saber que esse medo, diante de um Deus tão grande que a gente serve, não é nada. Eu não sei o que Deus tem
te chamado para fazer e eu não sei se você tem feito ou não. A verdade é que muitas vezes eu já pensei em parar por causa do medo, medo de ser ridicularizada, medo do que as pessoas vão falar ou dizer. E às vezes eu ainda passo por isso. Medo de se decepcionar outra vez, medo da ingratidão das pessoas, medo da língua das pessoas. E quantas vezes a gente sente medo? Quantas vezes eu sinto medo? Mas quando eu olho para Deus, um Deus que está comigo quando eu estou em crise ou quando eu estou feliz, um Deus que está comigo quando eu estou lá dentro da caverna dizendo, Deus, eu não quero mais, ou um Deus quando eu estou dizendo, é isso aí, Deus, vamos lá comigo que eu vou fazer. Quando eu olho para esse Deus e olho o cuidado dele para com a minha vida, eu vejo que ele está comigo todo o tempo, então não há o que temer, porque ele cuida de todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos aí? E eu queria que você falasse com Deus. Como eu já disse, eu não sei o que tem te causado medo. E um medo que tem te paralisado diante de algumas circunstâncias. Nessa noite, Deus quer tirar do seu coração todo medo. Que você possa falar com Deus nessa hora. Que você possa colocar a sua vida diante dele nessa hora. Eu não sei se de repente você passou por algum problema e você tem medo que isso aconteça de novo. Isso causa medo dia após dia na sua vida e tem te paralisado. Nessa noite essa palavra é para você. É Deus te dizendo, experimente da minha presença. Saia da caverna, ouça a minha voz. Sinta a minha presença. Sinta o renovo. Deixa Deus te renovar nessa noite. Deixa Deus colocar a certeza no seu coração que Ele está com você em todos os momentos. Que Ele tem planos para você. Que talvez nem você acredite que você é capaz, mas Ele sabe que você é capaz e te escolheu para isso e você foge por medo. E você não vai ser a primeira nem a última pessoa. Começou desde lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento. E quantas pessoas não têm passado por isso? Quantas pessoas não estão num conflito entre fazer ou não fazer? Entre caminhar ou parar de caminhar? Entre falar ou parar de falar? Entre abençoar ou parar de abençoar? Nessa noite que você possa sentir a presença de Deus. Essa presença e esse amor que lança fora todo medo. Que você saia daqui diferente de como você entrou. Que você possa ter a certeza que Deus está falando com você nessa noite. Você que tem alguma área da sua vida trancada na caverna. Você que tem alguma área da sua vida paralisada por causa do medo. Converse com Deus, fale com Ele nessa noite e diga, Deus, eu não aceito esse medo na minha vida. Me ajuda a caminhar, Senhor, me ajuda a sair fora da caverna. Me ajuda, Senhor, a caminhar segundo a Tua direção, segundo os Teus planos para mim. Fale com Ele nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor tire de nós todo medo. Deus, que o Senhor esteja olhando para cada vida aqui, vidas que estão com algumas áreas da sua vida, pessoas que estão com alguma área da sua vida paralisadas, Deus, por conta do medo. Que nessa noite o Senhor possa tirar de nós todo medo, Deus. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos saber que nós servimos a um Deus que nem a morte foi capaz de pará-lo. Que, Deus, nós não venhamos a ficar com medo diante das circunstâncias, porque muito maior é o Senhor que está conosco. Muito maior é o seu amor pelas nossas vidas, e isso tem que tirar de nós todo medo. Nos ajuda a prosseguir segundo aos teus planos, segundo aos teus cuidados, ó Deus. Segundo aos caminhos que o Senhor tem para nós, ó Deus. Se alguém aqui, Deus, está paralisado, nessa noite nós repreendemos todo o medo no poder e na autoridade do Senhor Jesus. Que cada pessoa aqui, Deus, possa receber uma porção dobrada de ousadia. Ousadia que vem do alto dos céus, ó Deus.
Ousadia que quando nós olhamos para Ti, sabemos que o Senhor está conosco, tem que gerar nos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos sair daqui sabendo, ó Deus, que Elias era um homem como nós. E que o Senhor estava com ele, que assim como o Senhor estava com ele, o Senhor está conosco. E é o Senhor quem nos fortifica, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos anima. E diante da sua presença nós somos animados, nós somos restaurados. Que nessa noite haja restauração nesse lugar. Tira de cada vida aqui o medo, Deus. Que o medo dê lugar à coragem, à ousadia e à alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique com seus olhos fechados aí, querido. Oh Deus. Oh Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Adore a Ele. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Oh Deus, que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos. Vamos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Fique de pé, meu irmão, vamos adorá-lo. Vamos terminar esse culto dizendo que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diz pra Ele. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. Que nos ajuda contra o inimigo. Oh Deus, só diante de Ti. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Adore a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, oh Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Oh Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, Deus, que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, que possamos sair daqui totalmente transformados e renovados pela Tua palavra. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Tu és grande, Pai, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus da nossa vitória, Jesus. Tu és um Deus que vai à frente a cada batalha, Deus, a cada coisa, a cada projeto. O Senhor é o Deus que está à frente, Pai. Não tem o porquê tememos, se nós temos o Senhor dos Senhores na nossa frente. Muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, Jesus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Nós reconhecemos que não conseguimos e não podemos nada se o Senhor não estiver no comando de tudo. Que possamos aprender a entregar o comando de tudo nas Tuas mãos, Pai. Que possamos aprender, Pai, que sozinho não dá. E nós reconhecemos que Tu és grande. Tu és grande para fazer muito mais, muito, muito, muito mais. Os Teus olhos veem aonde os nossos olhos não veem. Os Teus sonhos vão além dos nossos sonhos, Pai. Os Teus planos vão muito, muito, muito além dos nossos planos. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa e restauradora, Jesus. Fica conosco, Pai, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ergue os teus mãos aí, meu irmão, e começa a aplaudir a esse Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.